No vídeo de hoje eu vou te mostrar como melhorar a sua postura durante os treinos. Sabe aquela postura corcunda, meio curvada, com os ombros para frente, as escápulas não se encaixam tão bem, que você fica com os ombros rotacionados para frente? Então, pode não parecer, mas isso, além de atrapalhar na sua funcionalidade, também vai atrapalhar no seu treino e nos seus resultados hipertróficos. E no vídeo de hoje vamos ver duas coisas. Primeiro, o que é que causa essa postura para a gente poder evitar isso no seu dia a dia? E segundo, como que a gente vai melhorar isso para que você treine cada vez melhor e tenha cada vez mais performance nos seus treinos? Fala galera do YouTube, se você chegou aqui no canal agora e ainda não me conhece, o meu nome é João Batista, eu sou especialista em consultoria fitness e estou aqui no YouTube ajudando você, pessoa normal, a ter um shape acima da média. Antes de mais nada, vamos entender o que pode estar causando esses desvios para que você possa evitar ao longo do seu dia a dia. Quase sempre esses vícios posturais eles são causados por funções que vocês exercem ao longo do dia. Como a gente está vendo no vídeo hoje, onde a gente vai ver uma postura que é uma rotação interna de ombro, uma abdução escapular, quase sempre as pessoas que possuem esse desvio são dois fatores que causam muito. Ou a pessoa ela trabalha no computador ao longo do dia e aí fica ali com a mão em cima da mesa, mexendo no teclado, mexendo no mouse, e aí tem já essa rotação interna de ombro e essa abdução escapular. Ou muitas vezes a questão do celular, do aparelho celular. Então você está segurando o celular aqui embaixo, deixa o seu ombro rodar internamente, suas escápulas abduzirem e fica olhando para baixo. Então o fato de passar a maior parte do dia, de passar muito tempo com essas musculaturas nesse posicionamento vai fazer com que elas encurtem e causem essa postura em você. E isso é gerado por um desequilíbrio de força entre músculos antagonistas, que são músculos que exercem funções opostas. Então, por exemplo, aqui no cotovelo a gente tem o bíceps que faz a flexão do cotovelo e o tríceps que faz a extensão do cotovelo. Acontece a mesma coisa em todo o nosso corpo. E quando a gente tem um desequilíbrio de força em músculos que envolvem essas articulações dos ombros, das escápulas, do quadril, a gente acaba tendo essas disfunções posturais. Nessa postura em específico, pessoal, que vocês viram na thumb e que a gente está falando no vídeo de hoje, a gente tem duas principais coisas acontecendo que fazem você ficar assim, que é a rotação interna, como a gente falou lá no início, o seu ombro ele roda para dentro, ele se projeta, e não se confundam, tá? A gente pode ter uma rotação interna ou a gente pode ter um slide anterior. Nesse caso, a gente está falando de rotação interna. E além da rotação interna, a abdução escapular, ou seja, sua escápula ela não se encaixa na posição de neutro, ela fica abduzida, projetada para frente. No caso da rotação interna, ela pode ser causada por alguns músculos, como por exemplo, o peitoral maior, subescapular e até mesmo o dorsal pode puxar os seus ombros em rotação interna. Mas quase sempre, na maior parte dos casos, o grande vilão ali é o peitoral maior, ele que está puxando o seu ombro para dentro. Se após alongar o peitoral maior não resolver e você não tiver feito os outros alongamentos, aí você pode pensar ali em alongar um subescapular ou então um dorsal para resolver essa rotação interna de ombro. Já a abdução escapular, ela pode ser causada por uma tensão excessiva em dois músculos, peitoral menor e serrátil anterior. Quando a gente tem uma dessas duas musculaturas muito tensionadas e muito mais fortes do que os seus antagonistas, ou uma delas ou as duas ao mesmo tempo, a gente tem uma grande chance de ter uma abdução escapular. Então a gente já precisa ficar esperto com essas musculaturas e ver se elas estão tensionadas. Mas a gente não pode esquecer de um detalhe muito importante. Se a gente tem músculos mais fortes do que o que deveriam estar, a gente vai ter músculos mais fracos do que o que deveriam estar, justamente por conta do desequilíbrio que eu falei. Lembra? Vocês passam a maior parte do dia com a postura incorreta, uns ficam mais fortes, outros ficam mais fracos. E nesse caso específico, quase sempre os músculos que estão perdendo o cabo de guerra ali e não estão conseguindo fazer a manutenção da sua postura são o seu trapézio na porção transversa e na porção inferior. Caso vocês não saibam, o nosso trapézio não é só esse aqui de cima, tá? Ele é dividido em três partes: superior, inferior e transversa, que é a parte ali do meio. Então, nesse caso, a gente tem uma fraqueza quase sempre no trapézio transverso e no trapézio inferior, e também temos uma fraqueza na região dos romboides. Então, essas musculaturas em específico são as que vão fazer a manutenção da nossa postura nesse sentido, em trazer a sua escápula em adução e fazer uma rotação externa do seu ombro. Tá, João, eu vi aqui na thumb, eu tô assistindo o vídeo e eu tenho essa postura. Infelizmente, essa postura me persegue, eu não consigo melhorar de jeito nenhum. O que eu tenho que fazer para resolver isso? Primeiramente, antes de mais nada, você tem que se inscrever aqui no canal.
porque eu te ajudo a melhorar o seu treino, a sua performance e o seu shape, e você me ajuda a crescer aqui no YouTube. E aí, todo mundo ganha. Mas não se preocupa que nós vamos ajustar isso agora para você. Lembra, primeiro a gente tem que se preocupar em alongar as musculaturas que estão tensionadas, que são peitoral maior, subescapular e dorsal. Essas musculaturas provavelmente vão estar muito tensionadas, e aí a gente precisa entrar com um trabalho de alongamento para elas, e simultaneamente a isso, nós não podemos deixar de fortalecer aqueles músculos que estão fracos. E para isso a gente precisa pensar em uma seleção inteligente de exercícios para que a gente consiga solicitar mais dessa musculatura, consequentemente eles vão ser mais recrutados e vão desenvolver mais força, equilibrando ali aquele desequilíbrio de forças que existia. E não menos importante do que ter uma seleção inteligente de exercícios, a gente precisa pensar em criar uma conexão neural com esses músculos, porque quase sempre, quando esses músculos estão muito fracos, sem força, perdendo cabo de guerra para os músculos antagonistas, a gente não tem uma conexão neural tão boa, ou seja, o seu cérebro não consegue sinalizar aqueles músculos. E a gente também tem uma carta na manga para que facilite o seu trabalho de percepção daquela musculatura, de sinalização. Para te dar uma percepção melhor daqueles músculos que rodeiam ali as suas escápulas, que vão trabalhar na estabilização escapular, a gente vai utilizar o wall slide com mini band. Então nesse exercício vocês vão perceber que a gente vai posicionar uma mini band nos antebraços. Então aqui a gente vai ter uma força elástica puxando para dentro. Necessariamente a gente vai precisar produzir uma força fazendo uma abdução horizontal do braço, que já vai ter estímulo ali da região, de alguns músculos da região escapular, e principalmente de forma isométrica, o que é muito bom para enviar sinais neurais para aquela região e a gente tem uma boa sinalização neural. E vocês vão perceber também que a gente vai envolver aqui um movimento de rotação superior e rotação inferior da escápula com esse torque da mini band. Então esse exercício ele é excelente para a gente criar ali tensão em toda essa região dos músculos ao redor da escápula e começar uma boa sinalização, uma preparação para um treino de costas eficaz. E depois disso incluiremos no seu treino exercícios como, por exemplo, remada articulada pronada, remada sentada pronada, abdução horizontal de braços na máquina ou até mesmo nas polias. Em geral, exercícios que vão trabalhar abdução horizontal de ombros. Esse movimento aqui, ó, de abdução horizontal. Pois esses movimentos vão envolver as musculaturas que a gente precisa fortalecer para fazer a manutenção da sua postura. E lembra sempre de alinhar o vetor de resistência com os músculos que a gente quer ativar e recrutar mais. Então, na remada articulada pronada, não adianta você fazer uma remada articulada pronada e deixar o seu cotovelo para baixo. O seu cotovelo precisa estar alinhado com o seu punho para que o vetor de resistência esteja nessa região e você faça uma abdução horizontal do ombro. Porque se você deixar o cotovelo aqui embaixo, você vai fazer uma extensão de ombro e não uma abdução horizontal. Então vocês estão percebendo que elaborar um treino de maneira realmente individualizada vai muito mais além do que vocês imaginavam, né? E ainda digo mais, eles são altamente mais eficazes do que os treinos genéricos, porque os treinos genéricos eles são elaborados de uma forma geral e o treino individualizado é exatamente de acordo com o que você precisa. E se você está precisando de ajuda com seus treinos para elaborar treinos altamente eficazes e treinar de uma forma como você nunca treinou na vida, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o site da minha consultoria online. Lá você vai entrar, vai ver os resultados dos meus clientes, vai ver como eu trabalho e caso você precise, eu posso estar te ajudando montando o melhor protocolo de treino que você já fez na vida. E eu te garanto que você vai treinar tão bem quanto você nunca treinou antes. E após alongar todas essas musculaturas que estão tensionadas e fortalecer todas aquelas musculaturas que estavam muito fracas, eu garanto que a sua postura já será outra. Você nem vai se reconhecer. Essa postura de rotação interna, de abdução escapular, ela já vai ter se resolvido e você vai ter uma melhora funcional no seu dia a dia e no seu treino. Isso é muito importante porque hipertrofia precisa de um trabalho específico da musculatura. Então, se a gente tem articulações mal posicionadas, escápulas mal posicionadas, ombros mal posicionados, a gente não vai ter uma hipertrofia satisfatória, principalmente em algumas musculaturas específicas. E é por isso que muitas vezes vocês veem uma pessoa que elas até tem um volume muscular, mas você bate o olho e ela não é tão simétrica, ela não é tão estética, porque ela cresce sem ajustar todos esses detalhes, que é o que realmente vai dar diferença no físico daquela pessoa. Certo, galera? Espero ter ajudado vocês com esse vídeo de hoje, e para você que me assistiu até aqui, muito obrigado.